Marcos Freitas e sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, a mais um PodLife, junto com... Fala, meus amigos! Aqui é o Samuel, belezinha? Vamos que vamos! É isso aí, Samuca, mais um PodLife aí na área, estamos aí junto. PodLife por quê? Porque é vida. E movimento. Vida é movimento, então, estamos aqui para movimentar mais uma semana aí, beleza? É isso aí, Samuca. Então, um podcast, um PodLife feito para você e por você. Um local aqui onde temos um espaço no qual trazemos aqui informações, notícias, reflexões, opiniões e muito mais. Então fica aí o convite para vocês também participarem da gente, porque o PodLife não é somente isso, somente eu, Samuca ou convidado. O PodLife também é você. Sinta-se aí à vontade e convidado também. Certo? Certo, Samuca? Beleza, Marcão. E lembrando aí que estamos em todas as mídias e redes sociais, Facebook, Instagram. Não vou falar Orkut, porque Orkut não tem, senão nós estaríamos, né? Não, o Orkut até tem, você consegue entrar no navegador, mas ninguém mais tem o interesse, né? Mas estamos aí, TikTok, Kawaii, WhatsApp. Né? Então... Temos aí também o WhatsApp na descrição, para vocês entrarem aí também e deixarem aí a opinião de vocês, algum tema relevante para a gente. É isso aí, então vamos lá, sem muita delonga, começar o nosso PodLife. PodLife hoje vamos tratar aí de alguns assuntos no qual aí muito se pouco fala, né, que se trata da nossa nação, uma nação, né, um país exatamente intercontinental, que é praticamente um continente, né, Samuel? Isso parece muito grande, né, mano? É enorme. Praticamente a Europa cabe. Praticamente não, a Europa toda cabe, ainda se colocar mais alguns países ainda da África lá. É isso que eu ia te falar, porque dependendo do estado é maior do que muito país. Então você vê a dimensão. A dimensão que nós estamos, grande, né? Cara? Grande. E um país tem um tamanho intercontinental, né? Com certeza, um país que tem inúmeras riquezas, né? Então hoje, né, vamos falar sobre exatamente as nossas riquezas, né, desde o norte, sul, leste, oeste, né, do Oiapoque ao Chuíque. Então, né, nós temos aqui uma riqueza tamanha, grande, né? E, Samuel, em respeito à nossa riqueza. Eu posso só fazer um comentário, cara? Fala aí, manda aí. Mano, na verdade eu vi uma notícia muito bacana. Antes da gente entrar no assunto, eu queria perguntar e ver pra você sobre isso, né? Coisa rápida de 2 minutinhos. Pode ser. Você viu o que acharam agora no hospício, mano? Do Juqueri? Hospício? Você ouviu falar? Sério? Não, cara, não ouvi. Que tinha debaixo dos tapetes lá? Já, lá vem você. Você não viu não? Que tinha lá? Hospício da onde? Aqui do Juqueri. Aconteceu esses dias aí. Juqueri é o quê? A cidade de Juqueri? Município de Juqueri? Não, hospício, mano. Tem um negócio debaixo dos tapetes lá, você não viu falar não? Não vi. Sabe o que tinha lá? O que tinha lá? Doido varrido. Essas suas piadas também, viu? Doido varrido tinha de novo. Doido varrido. Não podia passar, né? Não tem que deixar passar, né? Não. Mas aí, tava faltando também, né? Tem umas 2 gravações, os dois PodLife que a gente tá aqui conversando, tratando assunto, abordando aí os temas mais relevantes. Tá faltando ainda ter faltado nessa esse quebra-gelo, essa descontração. Mas tá valendo. Mas é isso aí. Então vamos lá pro que interessa. As riquezas do nosso país, do nosso Brasil. Então, Samuca. Boa, Marcão. Quais são aí as principais riquezas do nosso país? Bom, como você falou, além da questão territorial, o nosso país ele é muito, muito rico em, vamos lá, minério. Produtor de ferro, bauxita, manganês, estanho, cobre, níquel, titânio, urânio, sal, alcácio, barita, areia, caule, zinco, ouro e o principal, cara, recentemente, nióbio. Nós produzimos cerca de 96
a 98% de todo o nióbio mundial. Você acredita? E o que é o nióbio? O nióbio é um minério, pelo pouco conhecimento que eu tenho do nióbio, primeiro, né, nióbio foi aí campanha, né, foi aí usado como campanha eleitoral aí em algumas eleições passadas, né? Exatamente. Eu descobri por causa de uma campanha eleitoral que eu falei, vou pesquisar o que é isso. E o cara se elegeu e não mexeu nisso. Dois candidatos falaram desse minério, né? Um minério muito importante, até onde eu sei, ele está sendo utilizado em componentes de computador, de celular. Ele é muito resistente. Também já vi algo parecido, que ele de tão resistente, ele tem uma liga tão resistente que ele produzido numa certa espessura, vamos dizer assim, na espessura da capa desse livro. Se usar uma arma de fogo contra essa espessura do nióbio, dessa capa de livro, não atravessa, de tão resistente, de tão consistente, né, da liga que ela tem de absorver o impacto. E sabe o que é interessante também? A NASA está usando o nióbio para poder reforçar aí as suas estruturas. A estrutura das espaçonaves, dos satélites. Exatamente, cara. Porque em cima você vê a resistência, né, desse minério aí, que foi só... Nós somos natural, produtores desse minério. Pioneiros. Que não tem no mundo inteiro. Somos pioneiros. Somos pioneiros. Existe sim, no Canadá, acho que tem 2%, e alguns outros países tem alguns resquícios de nióbio, mas o Brasil é o celeiro. 96% de toda a produção mundial está no Brasil, cara. No Brasil. Olha que produto que nós temos. Mas você sabe dizer mais ou menos em que região do Brasil está a maior concentração, ou tem algum... está espalhado pelo território todo? Eu não tenho essa informação exata, mas provavelmente naquela parte do norte ali, do norte, da Amazônia, que é onde está a maior concentração ali de minérios, né? Exatamente. Então, cara, só isso aqui, ó, já é o suficiente para a gente ter uma economia de primeiro mundo. Só isso aqui. Porque se a gente tem esse produto e a gente exporta para o mundo inteiro, quer dizer que a grana entra. A gente está vendendo, vamos supor, o mercado, o Brasil é o mercado, certo? Então as pessoas vêm de fora comprar aqui, quer dizer que nós temos que ter dinheiro em caixa. E para onde vai esse dinheiro? Isso, Marcos, porque eu falei de riquezas minerais. Agora vamos para a agricultura. Qual é a importância da agricultura? Boa, Marcão. É o seguinte, nós somos o terceiro maior exportador do mundo na questão de agricultura. O terceiro. É muita coisa. A gente perde para a União Europeia e para os Estados Unidos apenas. Só para sempre, né? Então, cara, o que a gente consegue abastecer o mundo aí, cara? É muita coisa, é muita produção. Ó, nós somos líderes mundial nos segmentos de soja, milho, café, suco de laranja e as carnes bovinas. Carne bovina. E na agricultura entra a pecuária, né? Isso, na pecuária. E também eu vi esses dias agora que nós estamos entrando no ranking de exportador de ovos. Interessante. Muita coisa, cara. É muita coisa que a gente exporta, é muita coisa que a gente produz. E cadê esse dinheiro todo? Olha que absurdo. Eu estava conversando há um tempo atrás com uma pessoa sobre... Trabalha no ramo de frigorífico, carne, essas coisas. E ele falou assim para mim, Samuel, teve uma época aí que a gente mandou uns navios para a China. De carne boa. Você sabe que tem as carnes, né? Boi que anda mais, o boi que fica parado, o boi mais velho, o boi mais novo, enfim. São um tipo de carnes, né? Carnes nobres, né? Que eles falam. Então vai tudo para lá, para fora. Só que chegou lá, a China recusou esse malote de carne. Eu não lembro se demorou para chegar, ou se por causa de pandemia, eu não lembro exatamente. Sei que a China recusou. Isso para mim ficou muito forte, que a China recusou. Voltou para o Brasil e eles tiveram que baixar o preço, jogar essas carnes para tudo que é frigorífico para poder, senão não estragar. E a gente comendo essa carne como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Carne lá embaixo, cerveja. Né? Exatamente, cara. Mal sabe que era uma carne que já estava sendo estragada, que foi para a China recusou e a gente comeu a sobra da China, vamos dizer assim, porque ela não quis. Então, cara, nosso país é muito rico e diverso nessas questões de agricultura e pecuária. Então, isso aí já sustentaria o nosso país. Mas, infelizmente, estamos nessa tendência aí. Cara, infelizmente, né, a má administração, né, que vem desde lá dos tempos coloniais, né, desde lá da descoberta do Brasil, né, já começou desde aquela época de
de Pedro Álvares Cabral, Dom Pedro I, Dom Pedro II, então já essa administração, má administração, né? Exatamente, cara. E aí, na seguinte sequência, que mais temos aí dessa nossa vasta riqueza no Brasil mal administrada? Ah, cara, tem muita coisa. Tem aí o famoso pré-sal, né? A descoberta, falaram que na época que foi descoberto o pré-sal no governo, não estou lembrado do governo, acho que foi no governo Dilma, né? Falaram que foi um bilhete da loteria, bilhete da Mega Sena. Exatamente. Premiado, hein? Mas e aí, em relação ao pré-sal, cara? Cara, Você tem alguns dados aí? não tive esses dados, mas assim, uns comentários interessantes. Por exemplo, a gente, como você falou, o bilhete premiado. Então só aí já existem bilhões e bilhões que é Bota bilhões nisso, hein? para a gente usufruir, mas não está acontecendo. Mas assim, qual é o benefício do pré-sal para o país? Primeiro, o Brasil tornou autossuficiente na questão de petróleo. E o petróleo a gente deriva várias coisas, certo? Então a gente é autossuficiente, a gente não precisa para nada. Se der um apagão no mundo, a gente tem querosene para queimar. Tem mesmo, hein? Entendeu? Então, além de ser autossuficiente em petróleo, isso também nos dá uma garantia de, no caso de uma crise elétrica. Então, a gente tem como produzir energia, certo? A gente não fica sem. Então, isso nos dá uma resguardada. A questão da economia. O que isso movimenta? Pô, a gente se tornou um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. Geração de emprego nas usinas, refinarias. Então aumentou muito o número de emprego Isso aí, com de certeza. famílias beneficiadas. Então ajudou bastante. A gente exporta tanto petróleo, cara, para a China. Olha só, para a China. Para a China, sempre a China, né? Estados Unidos, União Europeia. Quantos países não tem na União Europeia? E para mim o fato principal é a Argentina. A gente exporta para a Argentina. A Argentina acho que é o quarto país que mais compra petróleo da gente. Nossos vizinhos aqui, nossos irmãos. Hermanos. E o que é interessante, cara, que eu tava vendo que os caras compram aqui no Brasil e os brasileiros vão lá na Argentina abastecer porque sai mais em conta abastecer lá do que para cá. Até por questão do dinheiro em si, peso e real. A crise ali, né? A economia da Argentina, né? Mas a Argentina consegue manter um preço que os brasileiros atravessam a fronteira para abastecer e não abastece aqui no país. Nossa, Que é o nosso petróleo. interessante. A gente estava conversando aqui, você falou da Venezuela, né? Uhum. Que também lá é barato. Isso, é centavos. O litro lá é centavos na Venezuela. Não sei, pelo menos até usou-se também isso como campanha eleitoral, né, nas últimas eleições, de que as pessoas saíam acho que é o Acre, né? É o Acre lá, Roraima, que faz fronteira exatamente. É o Acre e Roraima, que faz fronteira ali com a Venezuela. As pessoas pagavam aqui R$ 4, R$ 5 o litro na gasolina, para atravessar a fronteira na Venezuela, era centavos o Olha litro. só. Mas aí era produzido na própria Venezuela, né? Tanto que a Venezuela chegou a ser uma potência uma época por causa do petróleo, né? 20 anos atrás, a Venezuela, parece, se eu não me engano, era a quarta maior economia do mundo. Quarta maior economia do mundo. E onde, né, era Então, mas você vê, só por causa do petróleo, né? só por causa Só do por petróleo. causa do petróleo, a Venezuela se tornou a quarta maior economia do mundo, ou seja, um país muito rico. E o nosso país que tem petróleo, agricultura, Pecuária, os minérios, e a gente não consegue sair de... turismo, Não. né, um país muito visitado, é uma riqueza também. Pô, a gente você falou do a gente turismo. pode falar que é uma riqueza também da Muito bom. nossa Eu nação. não listei o turismo, mas é verdade mesmo que a gente consegue arrecadar com o turismo, cara. Carnaval, final de Nossas ano, festas, nossas né? festas, metade do ano lá, né, festas juninas lá em Recife, lá o famoso Boi Bumbá, né, que tem lá na região norte do Pará, na Amazônia. Sim, sim. Ó. Então, Temos capitais como Salvador, temos Rio de Janeiro, que são exóticos, que cartões postais. Ceará, as praias de Ceará são muito lindas. Então, realmente, se a gente for colocar na ponta do lápis, o turismo também ele é uma grande fonte de renda para o país. Fora os eventos que tem. Fórmula 1, que vem para cá. Rock in Rio, né? Grandes artistas que vêm fazer shows aqui. Lollapalooza agora, né? Lollapalooza agora. Então, olha a diversidade que nós temos, cara. É muito dinheiro entrando. É né? muita riqueza, cara, entrando. É muita riqueza entrando. Nós somos um verdadeiro gerador de riqueza, né? Mas, infelizmente, né, como eu havia dito aqui, desde a época colonial, muito mal administrado. Cara, e temos a Amazônia também, né? Ah, isso, não podemos deixar Amazônia, porque de fora. Porque a gente falou de agricultura, falou de pecuária, falou de minério, mas, cara, a gente não pode esquecer da Amazônia. A Amazônia, né? Por que, Marcos, a Amazônia é tão importante para o país? Por que, né, países
a Europa, né? Europa, China, né? O mundo todo está com os olhos aqui, né, para a Amazônia. Não é só, não, é o pulmão do planeta. Não é só Não é isso, só cara, isso? O que entendeu? que tem lá? Não, tem muita coisa lá, cara. O próprio nosso saudoso Enéas já havia falado isso, né, O que que da ele nossa falou? Não Amazônia. lembro, fala aí. Foi o primeiro a falou, mas ele nunca usou isso como campanha. Mas tem um minério lá que foi muito utilizado para essas campanhas políticas, essas duas últimas campanhas, né, políticas, que é o chamado nióbio, né? Foi até um tema aqui que a gente havia falado, mas foi breve que a gente comentou aqui sobre esse minério nióbio aí, a resistência, a consistência, É, a gente falou né? no A começo. resistência dele que ele tem, o que ele proporciona. Para você ter ideia, né? Assisti alguns vídeos, né, alguns tutoriais no YouTube que eles falaram que fizeram lá tipo uma chapa de aço da espessura da capa desse livro aqui, ó, e como blindagem, e utilizaram armas de fogo atirando contra essa placa feita pelo nióbio e não ultrapassava. Então esse nióbio tem essa composição, essa resistência maior do que qualquer outro minério, aço, ferro, né? E também é utilizado também, está sendo utilizado muito em componentes eletrônicos, né, peças, né, aqueles componentes internos de computador e até mesmo de smartphone, né? Certo. Isso na Amazônia. Além do nióbio, o que que tem mais na Amazônia ali A Amazônia lá também de tem. interessante? Eu sei que tem muita coisa interessante lá. Nem todo mundo pode explorar. Não, não pode. Quando se fala de Amazônia, não, na realidade, floresta amazônica, né? Porque a floresta amazônica não se concentra somente na região norte ali, né? Principalmente no estado do Amazonas, do Pará, ali Tocantins, Roraima, mais para cima, ela se estende também nos outros demais países. Se eu não me engano, vou ver aqui, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, as Guianas, Suriname e Venezuela. Então a floresta amazônica, há quem diga ainda que ela ainda desemboca, a floresta amazônica tem um pedaço dela ainda que ela ainda pega um pedaço ainda da América Central. Mas vão ficar só nesses países. Para você ter ideia, a floresta amazônica, ela faz parte de todos esses países, mas só no Brasil é 60%. O Brasil detém uma área de 60% da floresta Ô, amazônica. louco, é muita coisa. Então, em relação aos outros países, Nossa, 60%. Você olha que eu falei mais ou menos o quê? Uns 5, 6 por países, aí. entendeu? Sem falar da sua bacia hidrográfica, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, que, se não me engano, ela tem 7,5 bilhões de quilômetros Se eu não me quadrados. engano, tem 20% da produção de água potável Potável, do mundo. exatamente. Potável, do Do mundo. mundo. Se der uma seca no mundo inteiro aí, a gente tem 20% para abastecer o mundo. Então, é ou não é uma riqueza Sério? essa água? Nossa. E hoje, a água, né? Hoje, né, ninguém fica sem água. Sem falar também, né? Que, né, da vegetação, da fauna, dos animais, dos bichos, do grande tráfico de bichos, né, de animais que tem lá, e também sem falar das plantas, das vegetações, Isso, cara, árvores, interessante. Eu vi uma coisa, até minha mãe falava muito sobre essa questão das plantas, né? Que ali plantas tem planta medicinais, para remédio, para curar tudo, cara. tudo, né? E hoje aí, né, as pessoas fazem vista grossa, né, e preferem mais daí mesmo, né, optar pela indústria farmacêutica, né? Existem bases militares ali que impedem as pessoas Eu de ia explorar. tocar nesse assunto, cara. Isso é uma matéria na revista Veja, se eu não me engano, foi em agosto de 94. Foi em agosto de 94. A revista Veja, ela falou que viu eles, né, os repórteres lá, a equipe todinha, né, junto com especialistas, arqueólogos, falaram até também de sítios arqueológicos que tem lá na floresta amazônica. Então, assim, na época, a revista Veja, ela publicou, né, uma matéria falando de que encontrou lá uma cidade com pirâmides. E depois o governo, na época, se eu não me engano, não foi nem o governo, foi os militares pediram para a revista Veja se retratar ou refazer essa matéria. E depois a revista Veja
fez uma nota lá falando que não era bem umas pirâmides, que eram montanhas em formato de pirâmides, né? Você estava falando aqui, eu fui pesquisar, eu lembrei. O nome dessa cidade, supostamente chamada Ratanabá, Ratanabá. a cidade perdida na Amazônia. Cara, isso aqui não é um podcast, mano. Só da Amazônia. Se Só da floresta amazônica. a gente for parar mesmo pra falar aqui, olha. Não é 1 hora, 2 horas, não, cara. É bastante tempo. Você vê uma cidade. Então, assim, também tem lá sítios arqueológicos. Ah, também lembrei. Pedro Bial. Pedro Bial, na época do Fantástico, quando Pedro Bial ele era ali o âncora do Fantástico, ele foi fazer uma matéria lá na floresta amazônica, e ele foi no local onde era inexplorável, onde ninguém ainda tinha, sabe, colocado os pés. E encontrou lá, você acredita que ele encontrou lá soldados americanos? Americanos. Há quem diga, há essa hipótese, que existe realmente bases militares lá e essas bases militares são estrangeiras. Alguma coisa tem lá. Alguma coisa tem. Entendeu? Ah, você tá me falando, cara, parece que tá parecendo aquela história da Antártida. Ah, Que ninguém pode explorar, tem um limite para ser explorado. Mano, esse assunto vai dar um podcast. Vou falar sobre isso no Não próximo. é só a Antártida também, tem um pedaço também, sabe a República do Congo? Sei. As pessoas fazem até filmes lá do Congo, Sei, né? sei. Então tem o Congo, né? Tem a República do Congo, não só a República do Congo, mas também ali os países ali da África, ali cercando ali o Congo, tem uma região ali do Congo, o próprio Adalto Lourenço falou, tem uma região ali do Congo que ainda existe animais pré-históricos. Caramba, Ainda mas não é existe. divulgado? Cara, pensa comigo, se for divulgado, o que acontece com todos os livros que foram escritos, livros didáticos, Eu entendeu? tenho visto esses tipos de comentários de que os caras estão apagando muitas coisas da história pra gente não poder Entendeu? descobrir a verdade. Ou seja, a história ela vai ter que ser reescrita novamente, Exatamente. né? Os livros didáticos vão ter que ser reescritos novamente. Então, assim, é coisa ainda para se... É melhor deixar debaixo do tapete, não no Jequiri. Não, exatamente, não conforme a sua piada aqui no começo do início. Que não viram, eu fiz uma gracinha com o Marcos em relação ao que tem debaixo do tapete do hospício, né? Doido varrido. Doido varrido. Então é melhor deixar o doido varrido lá, entendeu? Debaixo Deixa a do história tapete. varrida, né? Deixa lá. Então, assim, cara, há muita coisa aí. Mas voltando aqui, né? Para a Amazônia, voltando para nossas riquezas, em específico, né, agora para finalizar, né, a floresta amazônica, tem ali também civilizações, né, tem tribos ali ainda inexploradas. Você falou uma coisa, a gente estava conversando antes aqui, você falou alguma coisa sobre Hitler. Não, você tem ideia, né? Na Primeira Guerra Mundial, eles vieram para cá. A gente sabe, né, que Hitler ele tinha uma fome e uma sede pelo poder, né? E ele, né, a gente comentou também sobre isso, que ele estava em busca daquela lança que feriu Jesus Cristo, que ele achava que aquela lança, né, tinha poder e tudo. Então ele era tão obcecado pelo poder que, né, na época mesmo, né, que ele dominava ali a Alemanha e estava predominando a Europa, ele também não, você sabe que a pessoa que tem essa fome, essa sede por poder, ela sempre quer mais, não está contente, ele não queria só a Europa. Então, assim, ele se interessou também pelo Brasil. Parece que alguns, pessoas próximas dele, lá do serviço secreto, já tinham vindo aqui para o Brasil e comentou alguma coisa, entendeu? E ele mandou 2 expedições, cada uma dessas 2 expedições com 2.000 soldados. E cada expedição que ele mandava, cada uma com 2.000 soldados, só voltava a metade. Porque a metade morria ou desaparecia na floresta, ou morria diante dos bichos peçonhentos, venenosos que tinham lá, a tal febre também amarela também na época, a malária também, então nesse meio aí. Então, enfim, Hitler também tinha interesse também, já não é de hoje, né, que tem esse interesse pela floresta amazônica, né, esconde muita coisa lá. Caramba, então galera, é o seguinte, eu vou fazer o convite pro Marcos da gente fazer um podcast só sobre isso então. Vamos, bora. Fica aqui 1 hora trazendo dados, informações, vamos curiosidades, pesquisar. porque, é muito interessante. Vamos Inclusive pesquisar. essa cidade, Rabaratái.
Inclusive, Vai em línguas agora. inclusive, você falando dessa cidade, tem a cidade também de Eldorado. O que tem esse daí? Essa cidade de Eldorado também, lá na Amazonas. Você sabe por que era chamada cidade de Eldorado? Não. Porque ela tinha uma grande concentração de minério, pedras preciosas e ouro. Certo. E lá tinha uma tribo, né, que na época, se eu não me engano, era um espanhol que ele estava fazendo uma expedição. Se eu não me engano, acho que era em 1870 e pouco. Ele estava fazendo a expedição e esse espanhol, estou tentando lembrar o nome. Não era um espanhol, era um britânico. Perdão, pessoal, era um britânico chamado Percy Fawcett. Percy Fawcett. E ele tinha um jeito, né, cativante de conquistar, né? Ele utilizou daquela artimanha do descobrimento do Brasil e trazia presentes, né, para poder conquistar, né, os locais que ele estava adentrando. E ele chegou nessa cidade de Eldorado, que até então não era a cidade de Eldorado, que foi na realidade esse Percy Fawcett que, né, deu o nome à cidade de Eldorado. Tanto é que houve, né, uma invasão naquela cidade, né, para as pessoas explorar o ouro. Aí ele viu, né, a cultura ali dos povos indígenas, daquela etnia, que ele chegou bem numa época que estavam levantando o próximo cacique, ou para eles lá, o líder, e eles tinham um ritual de banhar, jogar ouro, entendeu? Era ouro, era pó de ouro, mas era muito ouro jogado, entendeu? E ele conheceu ali a cidade, e viu que a cidade era realmente impregnada de ouro, principalmente ouro, não só ouro, mas pedras preciosas, mas principalmente ouro, e por isso denominou a cidade de Eldorado, entendeu? Ah, tá, por causa do dourado. Exato, Ou dourado, no caso é espanhol. Espanhol, E a gente exatamente. juntou tudo, mas se for em espanhol é separado. É de o... Eldorado, porque ele estava numa expedição, esse britânico, ele estava na expedição onde a maior parte da expedição, das pessoas nessa expedição, eram todos espanhóis. Faltou esse dado também eu levantar aqui. Então, a maior parte da expedição, entendeu? Era espanhola. E esse britânico estava no meio. Inclusive, esse britânico, né, ele foi nessa primeira expedição e depois ele foi na segunda expedição. E nessa segunda expedição que ele foi com um filho, parece, se eu não me engano, um amigo do filho e mais outra pessoa também. E ele, inclusive, só que ele queria mais a fundo da floresta amazônica. E os guias, na época, lá que, né, conduzia as pessoas, eles falaram, ó, a gente pode só andar só até aqui é o limite. Mas ele ficou curioso. Arqueólogo, você sabe como é que é, né? Sempre quer mais. Né? Sempre quer mais. Então ele voltou na segunda expedição e ele ainda recomendou, antes de ir nessa segunda expedição, ele deixou uma terceira expedição preparada, caso ele não voltasse para essa terceira expedição e resgatar eles. Inclusive, foi através do Percy Fawcett que foi inspirada a história do Indiana Jones. Cara, eu pensei nisso agora. Eu ia te falar isso, você está me parecendo Indiana Jones. Foi através dele. Eu ia falar isso agora, cara. Foi através dele, que ele mesmo criou, né, o slogan, parece que deixou alguns escritos, né, em busca... Deixou alguns escritos falando assim, em busca da cidade perdida. Então, por isso ficou o nome Indiana Jones, em busca da cidade perdida. Então, foi através da história desse Percy Fawcett que foi inspirado o filme do Indiana Jones. Olha. Para vocês verem, né, galera, aqui, né, também é cultura, aqui também é curiosidade, geografia, história. Então, estamos aí. Vida em movimento. Né, para cooperar e colaborar com vocês. Mano, um dado aqui interessante. Pra gente já caminhar. Você tem mais alguma coisa para falar sobre isso? Cara, por enquanto, deixa eu ver. Acho que só fica só nisso mesmo, principais. Tem coisa, cara. Tem coisa para falar, mas... Se for da Amazônia, a gente vai fazer um podcast só dela. Tem coisa, cara. Tem coisa para falar aqui, viu? Já falei tudo que tem aqui. Bases militares. Hipoteticamente tem as bases militares. Pedro Bial, a revista Veja. Floresta, né? Que a floresta amazônica se restringe somente dentro da nossa nação, ela abrange os demais países. Falamos da bacia hidrográfica, que é a maior do mundo, né? A fauna, né? Os peixes também, né? Também lá os animais marinhos. Também,
né? Lá eles realmente encontraram aquela, aquela anaconda daquele filme Anaconda. Daquele. A bicha era grande. Há quem diga que ela tinha 50 metros de comprimento. Caramba, mano. Mas é a única da espécie? Ela, assim, ela era mais uma cobra aquática. Então eles viam ela mais, pegaram, flagraram, tem fotos, ou tinham fotos, apareceram com essas fotos, né? Fotos que eram em preto e branco, dela Tipo o sair. Leviatã, mano. Leviatã acho que ainda era maior, né? Leviatã parece que é no oceano, né? Já é em alto mar. Agora a Anaconda. Cara, tem coisa. Quando um filme sai, É que porque tem nem. coisa. Tem coisa. Onde a Eles estão querendo fumaça passar foi. alguma mensagem. Esses filmes que nem Jurassic Park, né? Esses filmes também que nem Anaconda, né? E outros mais filmes que nem agora, né? Agora a moda, a tendência é filme agora escatológico, né? Então tem alguma coisa, é uma mensagem que eles estão querendo passar. Então vamos se preparando aí, porque tudo que tem filmes não é só entretenimento, também Não é tem só entretenimento. E mensagens. as pessoas, é o que você disse, as pessoas estão só no entretenimento, não procura absorver alguma coisa, não procura ali reter alguma coisa. Eu sou muito atento a essas coisas aí, entendeu? Quando eu estou assistindo o filme, eu tento pegar alguma coisa ali, entendeu? Que nem, por exemplo, você sabe através de que filme foi criado o nosso podcast, o nosso Podlife, né? Vida em Sim, sim. Movimento. Vida em Movimento. Foi através daquele filme Guerra Mundial Z com o Brad Pitt, né? Que ele, né, fugindo dos zumbis, né, conseguiu ali é, se proteger junto com a família e ele dentro de um apartamento onde o casal, a família que estava dentro daquele apartamento, se eu não me engano, eram mexicanos, e o próprio Brad Pitt ele falou para eles, ó, movimento é vida, movimento é vida, a gente tem que se movimentar, a gente não pode ficar parado. Enfim, essa foi a, a inspiração do nosso Podlife, através desse filme Guerra Mundial Z, que provavelmente estava querendo trazer alguma mensagem para nós. Boa, Marcão, isso aí. Estamos aqui hoje dessa mensagem, né? Né? Exatamente. Inclusive até o pessoal, né? Faz parte da nossa vida pessoal. A gente iniciou um trabalho para não poder estagnar numa situações que nós estávamos passando pessoalmente. Mas amém. Voltando aqui para o assunto e finalizando praticamente, eu tenho duas observações. A primeira é a distribuição de rendas. Nós falamos muito sobre captar essas rendas, certo? O Uhum. Brasil, em vários segmentos, consegue captar muitas rendas. Então, como que seriam essas divisões de rendas? Pelo que eu pesquisei, Marcos, pelo que eu entendi, é o seguinte: 10% fica para a União, 10 para a União. certo? 15%, no caso de minério, fica para o estado onde ocorreu a extração, Certo. certo? Quantos por cento para o Estado? 15, 15. E para a União? 10. 10. 15% fica para o estado afetado pela produção. Eu não entendi. Mas 15% vai para o estado afetado pela produção. Não sei, acho que estados perto, alguma coisa. Eu acho que porque afeta ali a Porque. natureza, né? É a área de conservação ambiental, eu acho Isso, que deve ser deve alguma ser coisa assim para revertido para recursos. poder preservar. Isso. Então são 15% de tudo que é arrecadado. E o mais interessante, 60% da distribuição das rendas é para o município onde ocorreu a produção. 60% para o município. Então, cara, aí alguém conhece algum município subdesenvolvido? Desenvolvido, na verdade? Alguém conhece um município que é modelo, padrão para o mundo? Cadê? Esse 60% de toda a verba que é arrecadada da extração, da produção. No caso aí deveria ser Cadê? muito mais rico que São Paulo, né? O quê? Mais rico do De que muito extração. país, cara. Estamos falando de muita coisa. Do Nióbio, vamos pegar o Nióbio ali. Vamos pegar em Minas Gerais, por exemplo, que tem tanta coisa ali. Aqueles municípios de Minas Gerais era para ser uma, uma Suíça da vida, parceiro. Olha, estamos falando, por exemplo, se foi arrecadado ali 100 mil, 10 mil vai para a União, 15 mil vai para o estado E o afetado, restante? 15 mil vai para o outro estado afetado. Estamos falando de 60, no caso que eu falei de exemplo de 100 mil, 60 mil vai para o estado. Cadê esse dinheiro? É, Hospital, escolas, distribuído para tudo isso daí não chega. não chega.
A conta não bate. Então, olha só, cadê esse dinheiro todo? Certo? Então, eu quis trazer um pouco essa informação aí da questão das distribuições de rendas. É, Porque o dinheiro entrou. Agora, para onde o dinheiro vai? a gente já sabe a história, né? Para onde já foi. E, Marcão, não estou falando nem só do dinheiro que aqui é arrecadado com as exportações, mas tem um detalhe importante: o Brasil também produz dinheiro. A Casa da Moeda ela faz dinheiro. Uma nota demora 7 dias para ficar prontas. Certo. Inclusive, no último setor, eu não sei agora, mas era só mulheres que tinham, que é a fiscalização final. Então é um processo para produzir dinheiro. O Brasil produz dinheiro. Os papéis saem daqui de São Paulo, se não me engano, vai para o Rio de Janeiro, é produzido e o dinheiro produzido depois vai para o Banco Central. Mas são muito dinheiro produzido por dia. Você não tem noção, a gente não tem noção de moedas. Ah, Samuel, fazer dinheiro gasta dinheiro, beleza. Uma moeda de 1 centavo gasta 5, uma moeda de 50 centavos gasta aí quase 25. Então, mas a moeda de R$ 1 compensa as outras, porque a moeda de R$ 1 gasta, se não me engano, aí em torno de 10 centavos para fazer uma moeda de R$ 1. Então compensa. As notas base, por exemplo, a nota de R$ 2 gasta acho que 25 centavos para fazer uma nota de R$ 2. 25 centavos? É. Cara, eu trabalhei no Poupa Tempo, né? O pessoal que nos assiste, nos acompanha, que me conhece, trabalhei no Poupa Tempo. Sabe essas cédulas de identidade? É o mesmo papel que é utilizado para fazer a nota, papel moeda. Certo. Entendeu? Então tem toda uma confecção. É uma folha que vem 4 cédulas e é um tipo de papel. Só aquela folha, eles falaram que só aquela folha que tem aquelas 4 cédulas. Isso eu tomei informação de funcionários de lá de dentro. Já tive acesso a essas folhas e elas são caras mesmo. Né? Que tanto é que na época que eu trabalhei no Poupa Tempo lá, elas eram guardadas no cofre. E teve uma vez que sumiu. Sumiu mais ou menos assim, um volume desse aqui, ó. E só uma folha daquela que tem 4 cédulas custa mais de R$ 1.500 Louco. para produzir. Então, dinheiro gasta, tudo bem, mas não se compara ao valor. Então, assim, nós temos a produção do dinheiro. E outra, nós temos o Pix, É. que é o dinheiro eletrônico. E tem mais uma nova moeda que está chegando aí, né? Qual? Eu ouvi algum comentário dessa moeda, estou tentando lembrar. Se você colocar aí no celular, nova moeda digital do Brasil. Não sei o que, Drex, alguma coisa. Eu acho que é isso. É que é tanta informação, cara. A gente trabalha, a gente tem nossos afazeres, nossos compromissos, né, nossas responsabilidades, tudo, casa, família. Isso mesmo. Qual é o nome? Drex. Drex, né? Vem da combinação da letra, uma palavra, um som, é Drex. Vai substituir o dinheiro em espécie, o dinheiro físico. Vai ser a moeda digital brasileira. Isso aí tá estudo, né? A nova moeda digital brasileira é o Drex, que é a versão digital do real. Isso. Mas isso aí, outro podcast, né? Sim, mas é mais interessante a gente parar para pensar, porque é o seguinte, essas moedas digitais elas são produzidas por computador. É um número, é um algoritmo que é lançado no computador que vai para o banco, que vai para sua carteira. Então, assim, não tem recursos para se fazer. Alguém digita um número no banco central de alguma coisa. Mano, é que a gente não para pensar sobre isso, cara, porque como que é feita essa produção? De que maneira que ela é administrada, essa produção de tantas riquezas? E aí eu quero finalizar, Marcos, na questão por que o nosso país é o país de terceiro mundo ainda? Diante de tanta riqueza que a gente trouxe, de tanta informação que a gente trouxe, de tanta exportação, por que o Brasil ainda é o país de terceiro mundo e o Nordeste passa a fome que passa? Aí, cara, grande pergunta. A gente já levantou isso em outros podcasts. Não, vamos lá. Enfim, mas... Você deu uma resposta no começo do vídeo, a gente estava conversando. Eu vou entrar nela. Primeira coisa aqui, a questão da mentalidade política do brasileiro. A gente cobra muito dos governadores, dos prefeitos, dos presidentes, a gente cobra muito, mas a gente não faz o nosso papel de cidadão. Você falou sobre isso no começo. Uhum. E é bem interessante isso, cara, porque é muito fácil culpar o governo. Porque é mal distribuído as verbas, não sei o que, mas ninguém sabe, ninguém se interessa, ninguém vai atrás da informação de nada.
Então a gente não faz o nosso papel político também. Só fica na conversa de boteco. A gente não faz o nosso papel social, só na conversa de boteco. Cara, as pessoas não sabem o que é direita, as pessoas não sabem o que é esquerda, elas só defendem os seus interesses. As pessoas só defendem aquilo que é importante e interessante para elas. Mas ninguém defende as causas do negócio. E aí a gente volta em qualquer coisa. Eu demorei para aprender, mas aprendi com eles aqui no podcast, que não existe direita no Brasil. Existe uma falsa direita no Brasil. Tanto que, olha que absurdo, qual foi a propaganda do governo atual no começo do ano? Vamos abaixar a carne. Picanha para todo mundo. Vamos comer picanha. Vai ter picanha para todo mundo. Mas como assim, meu amigo? Vamos comer picanha? Não é possível sim, companheiro. Vamos comer picanha. E ele não mentiu. Eu falei lá para os meninos do serviço, ele não mentiu. No dia 2, todo mundo comeu picanha. Mas no dia 3, ele não garantiu nada. Tanto que o preço da carne está aumentando absurdo. Aumentou absurdo, ou seja, o que estava no governo da direita, agora está a mesma coisa. É meio que troca assim um dos nomes, mas a história é a mesma. A história é o mesmo e cenário, vocês falaram isso aqui, você e o Davi falaram isso, e eu fiquei, mano, não é possível, como assim? Tem que ter direita, tem que ter esquerda, não pode ter uma coisa só. E tem, realmente é uma coisa só. É uma coisa só. Eu, também aqui, para não me estender muito, eu já fiz parte da esquerda, eu sempre fui afinco, tive essa gana pela política, desde cedo, desde 2002, você lembra? Você foi uma vez comigo até lá no bairro do Peru, né? Perus, lá conversar com o Paulo, que ele também foi um dos fundadores do PT. Entendeu? E o cara entende muito. Olha, seria uma boa trazer ele no nosso podcast, hein? Vamos ver se a gente consegue contato dele. Seria uma boa. Paulo, um dos fundadores do PT, e ele falou os motivos que ele saiu do PT, e eu também falei dos motivos que eu também tinha saído do PT. Fui da esquerda, fui da direita, e uma coisa que eu me convenci, cara, eu sou da direita, mas eu sou de uma direita à luz da Bíblia. Já comentei aqui que no dia que todos nós comparecemos diante do trono de Cristo, ele vai separar a gente. Uns ele colocará à esquerda e outros ele colocará à direita. Então eu espero estar na da direita. Eu estou nessa concepção. Eu sou dessa direita. Essa direita ou essa esquerda que está aí no nosso cenário político, vou falar para você, é desgastante. Consome muita energia e drena muita força nossa. Então eu prefiro ficar com a direita de Cristo, que é aquela que ele falou que vinde benditos do meu Pai e tomai posse do reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Então ele dirá aqueles que estiverem à direita. Então eu sou desse posicionamento dessa direita. Eu não defendo mais a direita do cenário atual e nem a esquerda do cenário atual. Eu prefiro a direita da luz da Bíblia, da luz do Evangelho que Cristo pregou. Mano, então tem que defender sempre a Bíblia, né, cara? Que a Bíblia, eu sou conservador, então eu caminho por esse pensamento que você falou. Então, gente, é o seguinte, política não é chato. Vamos desmistificar essa questão de falar de política é chato. É necessário. Ou a gente aprende sobre política, ou a gente vai continuar ainda vivendo num país de terceiro mundo. A responsabilidade é nossa. Não é só dos caras que estão lá, mas também é nossa. Beleza? Então esse é o primeiro ponto que eu quero levantar. Por que nosso país ainda é um país de terceiro mundo? Por causa da mentalidade política. Segundo, desigualdade de renda, falta de acesso a saneamentos básicos, condições geográficas. Você falou, a gente estava conversando que existem cidades que levam 8 horas. Amazônia, de barco. De barco, né? De barco, é o único acesso, é barco, nem de helicóptero. Então as condições geográficas também atrapalham bastante logística, nosso desenvolvimento. A Constituição escravatória, que deixou sequelas ainda no nosso. O racismo estrutural, uma coisa que atrapalha. Desigualdade de gênero, né, também atrapalha bastante. A questão da má administração de recursos, nós já falamos. Isso. Baixas remunerações, aonde que você falou da canção lá que o pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico. Já também tem a canção do... Eu vou chegar lá. Vai chegar lá, calma aí. E o crescimento demográfico também, a gente está crescendo muito. Demais. Né? E como a gente falou, todas essas questões, né, gente vindo em cima de gente, é muito filho. Ninguém mais cresce por lá, você vê, prédio e mais prédio crescendo para cima. Parando pra pensar aqui agora, mano, acho que de todo mundo que eu conheço, eu e você somos os 42 que não tem filho.
Não tem um filho, cara. Até o Beto, não é, Beto? Até o Beto aí que. É isso mesmo, cara. Gente mesmo, cara. Assim, dos caras que eu conheço, da base dos 40 anos, só eu e você, parceiro. Eu conheço alguns também. Não, Os 40 que não não, tem da minha filho. família tem eu, meu irmão mais velho, tem um caçula também que fez 40 anos. Tem uns dois colegas meus também que Seus irmãos não eles têm filho, não? não têm filho, Ou só sua minha irmã. irmã? Minha irmã. Todos nós temos 40 anos, só minha irmã que tem a filha, minha sobrinha. Mas eu tenho uns colegas da época de escola, tá aí, da época de Tem. trabalho, Que eu que não conheço, não. eu conheço os dois. E vou dizer pra você, cara, eu tô feliz assim. Não. Tô Legal. feliz assim. Legal, isso bacana. Aqui eu vou abrir para você, para vocês também, honestamente. Meu sonho sempre foi ser pai. Sempre foi ser pai. Agora, hoje, me falta coragem. E essa coragem não tenho mais. Hoje tá mais viável a gente conhecer uma mulher que já tenha filho, né? Pegar amizade e seguir, montar uma família, acho que. Mas se der de acontecer, Deus permitir, hoje eu pensaria. Hoje eu pensaria. Antes eu não pensava, não. Realmente é muito preocupante. Eu queria ter uma estabilidade financeira para poder dar tempo, porque eu sou um cara muito carinhoso, mano. Eu sou muito de família. E eu tenho um filho, cara, acho que eu viveria por ele. Então eu sempre procurei ter essas bases. Mas como minha vida foi de altos e baixos, Não mano. entendi. Cara, também tem a Ai, questão, ai, também tem essa questão, papai. para finalizar, tem essa questão cultural. Os Estados Unidos herdou muito isso, né, de Israel. Tanto é que a Constituição Federal dos Estados Unidos ela foi baseada na Bíblia. Lá, a questão cultural, isso aí, né, desde cedo, né, o povo mais antigo que tem, mas eles têm essa mentalidade que quando eles colocam filho no mundo, primeira coisa, você vai crescer, você vai estudar, 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 estudar. Estudou, se formou, adquiriu uma carreira, agora você vai trabalhar, trabalhar, trabalhar para construir o seu império. Aí depois você vai casar. Aqui no Brasil é o contrário. É. Você vai namorar, 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 namorar. E colocar filho, filho, Aí filho, depois filho, você filho. trabalha, 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 trabalha. Entendeu? Para tentar sustentar a família. E você Exatamente. saiu por aí feito um coelho produzindo, né? É complicado. Bem isso. E aqui, para finalizar um pouco da minha lista, a questão da falta da captação tecnológica. Acho que nas escolas deveria ter já uma matéria sobre inteligência artificial, sobre tecnologia. Tirar um pouco de história, geografia, essas coisas todas, sabe? E enfatizar um pouco mais sobre mudanças tecnológicas. Isso Boa. seria uma boa proposta, Seria. hein, Marcos? Para um dia da manhã você. Quem sabe, Quem né? sabe? Você, o Davi falou que também quer fazer parte. Por que não levar esse projeto para. Quem sabe, né? Enfim, então assim, a gente precisa disso. E o último, para acabar aqui com tudo, assim, as questões, por que nós somos um país pobre, a questão das crenças. Nós temos uma crença que é viver como gado. Isso foi implantado, como você falou, desde lá de 1500. Que os caras vieram aqui, foram dando coisinhas ali, a gente foi achando bonito, foi trocando, eles foram roubando nossas riquezas. Trocando, achando normal. Colocando as pessoas aqui que habitavam para trabalhar. Porque, assim, pelo que eu entendi, há mais de 12 mil anos existem pessoas no Brasil. Que veio lá do Sumério, Salomão. Tanto que tem o Rio Salomões na Amazônia, né? Que os historiadores dizem que foi uma homenagem ao rei Salomão, que os sumérios vieram aqui pegar as coisas para levar para lá. Então tem essa história também. Só que ficou forte a colonização portuguesa, não a descoberta do Brasil. Na verdade, a verdade nua e crua é a colonização brasileira, de 1500. Somos colônia até hoje. Fomos colonizados e não descobertos. Olha só, a mentira já começa aí, gente. Então essas mentiras estão entrando no nosso inconsciente e fazendo a gente viver como gado. O que é viver como gado? Como diz a canção? Né? Eu, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Olha só. Te dou um Bolsa Família, aí você fica lá, trabalhando pra mim, ó, ralando. Te dou um salário mínimo, você fica trabalhando, ralando pra mim. É isso mesmo. Essa pegada. E os bons lá só engordando, só me farturando, só fazendo churrasquinho, e você lá. Então, gente, a gente precisa mudar. Eu não me vejo mais como gado. Também não. Eu mudei essa minha visão. Ah, Samuel, então eu tenho que ser empreendedor? Não precisa ser empreendedor, mas você precisa trabalhar numa área que você gosta, numa área que te dá uma rentabilidade. Não trabalhar porque precisa pagar a conta. Eu converso com uma pessoa onde eu trabalho e ela é muito triste da vida. Mano, e aí, fulano, o que você quer dessa vida? Ah, eu preciso pagar a conta.
Mas o que você sabe fazer de bom? Ah, isso, aquilo, por que você não faz? Ah, não sei se dá certo. Ah, não sei isso. Ah, acho que é muito tarde. E as pessoas começam a colocar essas limitâncias. E aí o que acontece? O patrão vai ficando cada vez mais rico e o fulano cada vez mais pobre, porque o pouco que ganha vai gastar com cachaça e bebida final de semana. Para aliviar a tensão, o estresse, para dar uma alegria, uma falsa dopamina. Exatamente. E aí vamos viver nesse ciclo. Viver nesse ciclo. Então, galera, é isso aí, Marcão. Acho que da minha parte, reflexão, comentário, para que nós, um dia da manhã, possamos ser um país grande, um país subdesenvolvido, um país bem estruturado. Mas para isso precisamos aos poucos. Eu acredito que aqui a gente conseguiu descascar uma pequena camada dessa cebola aí, estrutural. A primeira camada, né? É isso aí. Então, para finalizar, fica uma frase para vocês de reflexão. A gente falou tanto aqui, então, e falou aqui, principalmente agora no final, Samuel, sobre essa cultura. Então, não seja vítima dessa cultura. Não se torne refém da cultura e da opinião alheia. Rompa com tudo isso, ok? Então, galera, obrigado aí pela paciência, pela tolerância e pela perseverança. E voltamos aí no nosso próximo Pod Live, ok? Não deixa de nos seguir em todas as mídias sociais, ok? Então, até o próximo Pod Live. Valeu!